Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá. Um feliz 2025 para todos. E quem não assistiu ontem, né? E seja bem-vindo a esse novo ano, esse novo momento, essa nova história. Obrigado à presença de cada um. Lembrando que nesse período, né, até fevereiro, início, né, de fevereiro, será gravado. Talvez eu entre ao vivo em alguns momentos, mas como foi agora no fim do ano. Mas vamos devagarzinho. Estou curtindo, né, esse momento. E quem estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, pode entrar em contato, né? O telefone está ligado, entre ali pelo grupo, né? É só selecionar meu nome e nós conversamos, não tem problema nenhum, não. Então, vamos ao nosso Evangelho no Lar, o Teleevangelho no Lar, dessa noite, agradecendo a Jesus por esse ano maravilhoso que inicia. Já que está começando um ano novo, nada melhor do que começarmos com o pé direito, trabalhando, estudando e nos transformando. Então, vamos ver a leitura, né, do pensamento da noite, do livro Minutos de Sabedoria. Não se queixe do mundo, o mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas na lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mau e impuro, pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. É uma baita de uma reflexão e eu não costumo comentar, mas o resumo é: seja aquilo que você gostaria de ser. Não se importe com os outros, não se importe o que pensam, o que fazem, como interpretam, mas seja você a versão melhor de si mesmo. Então vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus, vamos pedir que nos ajude e nos fortaleça. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, esse momento especial para as nossas vidas. Iniciamos, Senhor, esse ano gratos por ter chegado aqui, por sermos quem somos, por estarmos ao lado daqueles que mais precisamos. Precisamos, nesse momento, Senhor, é ter um pouco mais de calma e paciência, de entender que o Senhor é conosco, compreender que esse é o melhor momento da vida. Então, Senhor, dá-nos o ânimo necessário para que esse ano seja maravilhoso, repleto de alegrias, de esperança, de amor e de paz, que cada um de nós, junto à nossa família, aqueles que tanto amamos, possamos ser cada vez mais felizes. Rogamos, Senhor, que ouça a nossa oração, o nosso pedido. Abençoa cada um de nós. E nós agradecemos por tudo que tenha feito e que está fazendo por cada um de nós. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar.
Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus. E que assim seja. Estou achando a minha imagem um pouco escura. Mas tá bom. Deixa eu ver se eu consigo só dar uma... Acho que já tá bom. Então, continuando, retornando lá diante do Natal, estamos no capítulo... Aí pediu muito, né? 27, Pedi e obtereis. Hoje falaremos sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Então, deixa eu tirar a câmera aqui. Óbvio que estamos falando do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, iniciemos. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ser por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos,
que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, e se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta, até o termo dos seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu, a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, capítulo 5, número 4, ver-se-á que a segunda, em quantidade, exerce de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber. Se o pedir com fervor,
Sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, como o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limita aos que vimos de apontar. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e, para com os outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras. Nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência às daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo precioso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, como a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência de sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas
Que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Do capítulo 28, números 4 e 5. Semana que vem a gente vê preces inteligíveis. Deixa eu voltar ao texto grande, né? Falamos bastante. Só um momentinho aqui, rapidamente. Texto quando, deixa eu botar. Texto quando é longo, né? Ele acaba exaurindo um pouco. Quisera eu ter 2, 3 horas para falar sobre isso. Não, também não precisa disso tudo. Brincando. Mas tudo que poderíamos entender da prece está aqui dentro. O que poderíamos falar para chamar a atenção de cada um? Sugiro a vocês ler esse texto ou ouvir novamente, volta. Quando terminar a reunião, né, volta novamente. Ou então, quando tiverem com dúvidas, ouça de novo. Muitos de nós, eu sempre me incluo, é óbvio. Muitos de nós reclama: a minha prece, minha oração, ela não funciona. Outras pessoas chegam para mim: Dan, ora por mim. E eu, de vez em quando eu brincava, eu até evito de fazer isso. Quando nós pedimos para alguém orar por nós, é porque nós perdemos talvez a capacidade de confiar em nós mesmos. Talvez nós não entendamos aquilo que nós precisamos. Ou uma somatória de tudo isso. Quer dizer que a pessoa que ora por nós tem mais mérito que a gente? E tendo mais mérito, a gente é ouvido a gente será atendido pelo mérito da pessoa? Sim e não. Sim. Quando nós nos sentimos abatidos, quando nós não compreendemos a situação, quando nós não entendemos nem o que nós vamos pedir, realmente a pessoa que pede por nós atinge uma eficácia que talvez nós não conseguíssemos. Quando nós acreditamos que aquela pessoa que vai pedir por nós tem méritos maiores ou tem influências maiores, vamos colocando aqui no meu caso, a pessoa me pede porque eu sou presidente, acha que eu pedindo os espíritos vão atender e não vão atender a pessoa. Será que os espíritos vão me atender? E se a pessoa pedir, não vai ser atendido?
posso doar o meu mérito a outra pessoa? O texto diz que não. Mas não é aquele não categórico. Não, não vai acontecer. Tudo é uma questão de como a pessoa o faz. A oração, o pedido dela, pedido da oração, seja diretamente a Deus, seja diretamente aos Espíritos, seja de a outra pessoa para interceder, depende muito da pessoa. Às vezes nós... Tem aquela história que Vicente conta, de um livro que eu não me recordo, em que os espíritos já estavam fazendo todo o desenlace, né, do desencarne de uma senhora, né? E chegam outros espíritos, por favor, vamos interromper. Essa senhora não vai desencarnar hoje. Ah, mas não pode, nós já desligamos os fios todos, né? E tem mais o que possa ser feito ali? Tem sim. Vocês não sabem, mas nós fazemos. Aí, aquela senhora volta, não que ela ressuscita, mas é dado a ela um prazo um pouquinho maior. Por quê? Porque a netinha havia feito um pedido. A netinha tinha qualidades, mas a netinha sobrepôs a vontade dela sobre aquela senhora. É porque a senhora também tinha aquelas qualidades. A senhora também tinha a possibilidade de receber aquela intervenção. Então nós temos que fazer por onde. Não importa a que distância, não estou falando geográfica, não, pontos, mas a que distância nós, numa vibração mais negativa, num momento mais difícil, se nós paramos e conectamos a espiritualidade superior, não importa essa distância, se seja curta, pequena, seja longa, não importa, vai propagar e vai chegar até esse espírito. Desde que a oração ela seja uma oração verdadeira. Eu tive com pessoas que falam assim, toda noite eu peço a Deus, eu estou passando uma situação tão difícil, estou passando por isso, por aquilo, eu falo com Deus, Deus, tira isso. O que eu estou fazendo de mal para merecer isso tudo? E aqui nós vemos que Deus não tira a prova. Deus nos dá força para que nós possamos vencer, suportar, passar pela prova. Deus permite que os bons espíritos nos influenciem, e também os maus, mas permite que os bons espíritos, não é que digam que tenhamos que fazer, mas que nos inspire boas decisões. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não, de tomar essas boas decisões ou não. Quando nós ajoelhamos e pedimos a Deus, quando de nós saem as palavras verdadeiras, não a dor que fala por nós, não é isso. Que às vezes a gente está sofrendo tanto, Senhor, o que eu fiz? Tem compaixão de mim, estou passando por isso, passando por aquilo. E Deus fala, tudo bem, meu filho, eu sei que está doído e sofrido, mas é uma necessidade que você tem que passar. E Deus não interpõe nenhum tipo de interrupção àquela situação. Mas entende que chega ali bons espíritos que
inspiram tranquilidade e paz para que aquela situação possa transcorrer da melhor maneira. Então, dizer assim, nenhuma oração é válida, é mentira. Todas as orações são válidas. Algumas são mais válidas do que as outras, porque vai depender muito do como está a pessoa se dirigindo a Deus. É óbvio que aquelas pessoas que oram da boca para fora não estão nem orando, nem contam como oração. As pessoas estão falando palavras, só dizendo. Então é a intensidade, é a forma, a compreensão das situações é que fazem a nossa prece ser mais eficaz, mais eficiente do que simplesmente a nossa religiosidade, simplesmente as palavras que utilizamos. A prece tem essa característica, ela é muito eficiente no sentido de elevar nossa vibração. Às vezes nós estamos muito caídos, estamos passando por sofrimentos, por dores, por provações difíceis, e a gente chega, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Senhor, eu não sei mais o que eu faço, eu já sou uma pessoa tão boa, já sou... Deus ouve e fala, ainda não aprendeu. Mas já nos dá também, por isso que eu falo, nada se perde, já nos dá também um certo alívio, um certo consolo. Por que eu digo que a gente ainda não entende? Porque as provas, as dores, as dificuldades, como o texto foi bem claro, uma pessoa que comete um erro e chega hoje e reclama da vida porque a situação está ruim, etc., ela tem o direito de reclamar? Não. Não, porque ela tinha que ter orado antes para não cometer o erro, para ser bem influenciado, para ser bem envolvido, bem intuído e não cometer o erro. Então, quer dizer que a pessoa que cometeu um erro não pode orar, pedir a Deus? Não deve orar. Pedir a Deus, sim, mas não para tirar as consequências daquele ato, mas que tenha força para suportar as consequências. Como um pai, ao ver o seu filho cometendo um erro, uma infração, ele pode apoiar o filho, ajudá-lo, mas ele vai ter que se responsabilizar por aquilo. O filho vai ter que passar por todas as penúrias ou todas as dificuldades para que ele possa vencer aquela situação. Não é porque o pai seja mau, mas o pai entende que a responsabilidade é necessária. Esse texto é maravilhoso, daria para falar dele bastante tempo, mas lembrem-se, toda prece, ela tem a sua validade, tem a sua necessidade. Façam a sua prece. Orem a Deus. Mas não orem por motivos egoístas. Não orem para solucionar problemas, mas para buscar compreender as situações. Para ter a inspiração de tomar as melhores decisões, de não murmurar, de não reclamar, de não se entristecer, mas
não ficar naquela apatia da vida. Eu vejo pessoas, né, que, Dan, a situação está tão difícil, está tão ruim, não sei o que não sei o que lá. Levanta a cabeça. Deus não quer filho caído. Deus não quer o filho derrotado. Deus quer um filho responsável. Cometi, passei. Beleza. Vamos levantar a cabeça, o que eu posso fazer para passar por isso? Então a consequência é essa situação? Ok. Uma vez uma pessoa chegou para mim, Dan, eu estou com uma doença muito complicada, etc. O que vai ser de mim? Por que Deus está fazendo isso comigo? Aí eu cheguei, olha, o que será de você será aquilo que você decidir. Ela, como assim? Eu quero ficar curado, eu quero estar bom. Não, isso depende de você. Se a sua cura depende só de você, tudo bem. Mas a sua cura vai depender de um monte de situações em volta. Vai depender se o seu corpo é capaz de lidar com aquilo, vai depender se a medicação será capaz de contornar aquela situação, se uma intervenção médica ela será eficaz para aquela situação. E assim, ter a compreensão daquele momento para que aquilo que nós estamos pedindo seja válido. E também, por que aquela situação aconteceu? Por que eu estou passando? O que eu fiz para merecer isso? Não é o que você fez, talvez. Pode ser aquilo que você não fez. Pode ser valores da sua vida que ainda não estão bem ajustados com a dinâmica espiritual. Pode ser situações internas suas que ainda não saiba lidar com o momento que você vive. Eu, por exemplo, tenho 57 anos, mas não tenho só uma idade. Eu tenho vários comprometimentos com a minha saúde. Eu tenho que encarar essa situação e entender que eu tenho limitações e eu vou passar por situações pertinentes à minha condição física. Não serão medicamentos que resolverão o problema. Haverá horas em que eu vou precisar de somar muito esforço para poder transitar naquele momento da minha condição. Ter a paciência de saber conversar com as pessoas, de não me lamentar, não murmurar, de não depositar uma responsabilidade no coração daquelas pessoas a quem eu amo, que eles não podem fazer nada, que é uma situação minha, que eu tenho. Lógico, eu vou confidenciar, eu vou conversar, vou pedir para que as pessoas orem por mim, pensem em mim, me ajudem, mas eu também tenho que fazer a minha parte, eu também tenho que me fortalecer, eu tenho que gerar orações dentro de mim, pensamentos positivos dentro de mim, para que essa ajuda possa chegar. Não adianta eu pedir a alguém para me ajudar e eu ficar lá, que hora que ia chegar essa ajuda? Eu não estou melhor. Eu não estou... É até mesmo, vamos pedir ajuda, mas vamos chegar para Deus e falar, Deus, eu nesse momento eu não tenho muito o que falar contigo. Não estou bem, minha cabeça não está boa, pedir ao Dan lá para orar por mim, porque eu não me sinto em condição. Dê-me a sua força, me ajude nesse momento, me dê paciência, tranquilidade para que eu possa vencer essa situação. Então temos que ter esse pensamento positivo. A prece, a oração, ela tem o seu valor quando ela tem um significado dentro de nós. Quando parte de dentro de nós
e ela não tem nenhum propósito egoísta, não tem nenhum propósito vão. Quantas pessoas eu vi agora no final do ano? Senhor, por favor, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Só um ganha. Não, perdão, só não. Poucos ganham, né? Não sei nem quantos ganharam, né? Mas a gente vai lá, né? Eu vou lá, faço o jogo e digo a Deus, olha, assim, está feita a minha parte. Se for para que eu melhore e aumente as minhas possibilidades de ajuda, de vivência, que eu possa viver um pouco melhor, que eu receba. Mas se for para me prejudicar, gerar mais problema, mais atrito, mais dificuldades, então é ter esse pensamento construtor, que constrói, né, grandes alicerces dentro de nós. Gente, é que o texto estava grande, estamos com nosso tempo bem estourado. Então, que Jesus abençoe a todos nesse ano novo. Feliz 2025 para todos nós. Obrigado. E estaremos juntos nesse ano. Nesse intervalinho aí, botou aqui, recobrando algumas de nossas forças. É uma ação da prece. É saber se recolher, saber da sua necessidade. É importante. Então, que essa reflexão, esse pensamento que nós tivemos hoje, seja para você um início de ano. Provoque esse início de ano maravilhoso. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Pronto. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela oportunidade de servir, Senhor, pela oportunidade de sermos cada dia melhor. Que essa oração, que essa prece chegue até Ti com o carinho, o amor, a compaixão que todos nós temos, Senhor. E que nesse momento, unidos nesse pensamento, recaia sobre cada um de nós as bênçãos consoladoras divinas, as libertações da alma, as libertações da mente. Grato vos somos, Senhor, o tempo todo, por tudo que nos traz. Sê conosco, hoje e sempre, com as graças de Deus. Um ano novo, maravilhoso para todos nós, cheio de esperança, de paz, de luz e de tranquilidade. Que assim seja, e graças a Deus. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima, a permissão para encerrarmos a nossa reunião, nosso televangelho da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor, muita luz a todos e bem-vindos a 2025, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Que assim seja e graças a Deus.